Bem-vindos ao Café com Economia. Eu sou Francisco Quinteiro e no episódio de hoje, dia 8 de janeiro, veremos as principais notícias da economia do Brasil e do mundo, onde falaremos sobre o rombo nos Correios, a tensão entre Estados Unidos e Europa e sobre a possível mudança na presidência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, pegue seu café com leite, um pão na chapa e acomode-se e aprecie as notícias de hoje. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre o rombo histórico nos Correios. A estatal, que já foi símbolo de confiança e qualidade no Brasil, enfrenta uma crise sem precedentes. Só no primeiro semestre de 2025, o prejuízo chegou a 4,36 bilhões de reais, acumulando 12 trimestres consecutivos de resultados negativos, desde 2022 até 2025. Entre 2018 e 2021, os Correios ainda registravam pequenos lucros, sustentados pelo monopólio postal, pelo crescimento do e-commerce e pelos ajustes fiscais e outras medidas tomadas pelo Ministério da Economia com Paulo Guedes. Mas a partir de 2022, a curva mudou. Déficits bilionários começaram a se acumular. Em 2023 e 2024, os prejuízos se aprofundaram. E em 2025, a situação atingiu o pior nível da história. Entre as causas estão a má gestão, a burocracia, a perda de competitividade frente às empresas privadas de logística e o impacto da chamada taxa das blusinhas, imposta pelo Ministério da Economia com o Fernando Haddad, que reduziu o volume de encomendas internacionais. Para tentar sobreviver, os Correios anunciaram a necessidade de captar 20 bilhões em empréstimos. Fazendo uma análise dos motivos dos lucros e prejuízos, é possível dizer que, entre 2018 a 2021, o Ministério da Economia buscou realizar ajustes fiscais e contábeis, além de proporem uma privatização da estatal. Então, isso fez com que a gestão dos Correios fosse atrás de mostrar resultados positivos sem realizar uma reforma estrutural. Porém, quando entrou 2022 e houve a ideia de que Lula ganharia as eleições, essa pressão sobre os Correios diminuiu, pois houve a desistência da privatização, e isso fez com que o lucro se revertesse em prejuízo. As soluções para esse rombo estão em debate, como a privatização, a reestruturação ou a manutenção do modelo atual. Enquanto isso, consumidores e empresas já sentem os efeitos, com atrasos, cortes de serviços e maior dependência de concorrentes privados. Agora, vamos falar da tensão entre os Estados Unidos e a Europa. Nos últimos meses, Donald Trump voltou a colocar a Groenlândia no centro das atenções internacionais. A ideia de anexar o território autônomo da Dinamarca não é nova. Desde a compra do Alasca em 1867, os Estados Unidos já mostraram interesse na maior ilha do Ártico e, depois de muito tempo, voltou com mais força em 2019, quando o primeiro governo Trump já havia sugerido a compra da ilha, mas agora o discurso evoluiu para algo mais agressivo e direto, incluindo a possibilidade de uso de forças armadas. A Groenlândia não é apenas uma imensa massa de gelo, ela ocupa uma posição estratégica no Ártico, região cada vez mais disputada por potências globais. Além disso, possui recursos naturais valiosos, como minerais raros e petróleo,
que despertam interesse nos Estados Unidos, mostrando os reais interesses nesse expansionismo americano que começou com a Venezuela. A reação da Europa foi imediata. Líderes da União Europeia e da Dinamarca classificaram a proposta como uma ameaça à soberania e alertaram que qualquer ação militar poderia implodir a OTAN. Para os Estados Unidos, a anexação significaria ampliar sua influência no Ártico e garantir acesso a recursos estratégicos. Além disso, Trump justificou a ação com motivos de manter a segurança militar no Ártico. Para a Dinamarca, isso seria uma violação direta e radical de sua integridade territorial, e para a Groenlândia, uma pressão externa que coloca em risco sua autonomia e identidade cultural. Analistas apontam que essa retórica de Trump não deve ser vista apenas como bravata política. Ela reflete a crescente disputa pelo Ártico, onde Rússia, China e Estados Unidos competem por rotas marítimas e recursos naturais. Nesse contexto, a Groenlândia se torna um tabuleiro geopolítico crucial. O futuro dessa tensão ainda é incerto, mas uma coisa é bem clara: a Groenlândia, antes vista como distante e isolada, agora está no centro de uma disputa que pode redefinir alianças e testar os limites da ordem internacional que está sendo pressionada pelo governo de Trump. Agora, vamos voltar ao Brasil e falar sobre uma mudança importante na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Lula indicou Otto Lobo para assumir a presidência da autarquia, responsável por regular e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em janeiro de 2026. Otto Lobo já atuava como diretor da CVM desde 2022 e vinha exercendo a presidência interinamente desde julho de 2025, após a saída de João Pedro Nascimento. Agora, sua indicação oficial precisa passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e ser aprovada pelo Senado. A escolha, no entanto, gerou apreensão no mercado, primeiro pela forma como foi conduzida, em meio a negociações políticas de Lula para aprovar Jorge Messias ao STF, e segundo, porque Otto Lobo é visto como apoiado pelo Centrão, o que levanta dúvidas sobre a independência da CVM frente às pressões políticas. Além disso, a própria CVM convocou uma reunião extraordinária para discutir mudanças no regimento interno que ampliam os poderes da presidência. Entre as propostas estão a criação de novas superintendências e a concentração de decisões estratégicas. Internamente, houve críticas de que essas alterações foram apresentadas de forma abrupta e pouco transparente. E aqui entram os riscos da politização. Quando uma autarquia reguladora, como a CVM, passa a ser vista como extensão de poderes políticos, a confiança dos investidores pode ser abalada. Então isso significa maior volatilidade no mercado, fuga de capitais e até mesmo o encarecimento do crédito. Além disso, decisões regulatórias podem deixar de ser técnicas e passar a refletir barganhas políticas, comprometendo a credibilidade da instituição e a segurança jurídica do mercado de capitais. Além disso tudo, essa mudança tem ligação direta com o caso Banco Master. A indicação de Otto Lobo ela é muito oportuna em um momento em que os poderes da União querem confrontar a autonomia regulatória do Banco Central, já que o CVM é um órgão importante do sistema financeiro nacional e que pode interferir no equilíbrio entre os três órgãos responsáveis pelo SFN,
que é o Ministério da Economia, o CVM e o Banco Central. E isso é oportuno demais, por quê? Porque o Otto Lobo ele votou uma série de decisões a favor do Banco Master e contra o Banco Central. E até a liquidação do banco, Otto Lobo favoreceu e muito a instituição e seu controlador Daniel Vorcaro. Então, essa movimentação pode expor muitos interesses políticos e até mesmo um possível plano de reverter a liquidação imposta pelo Banco Central. O futuro da CVM, sob Otto Lobo, ainda está em aberto, mas uma coisa é totalmente certa: o mercado estará bem atento a cada passo, porque a estabilidade regulatória é a peça-chave para o desenvolvimento econômico do país, e qualquer sinal de politização pode custar bem caro para o Brasil. Caro ouvinte, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenha aproveitado seu café e vemos que o ano eleitoral será bem difícil para ambos os lados. Com rombo nos Correios, escândalo financeiro e atenção no exterior, os candidatos precisarão pensar muito bem nas ferramentas que vão usar. Agradeço a sua atenção, tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.